Mateus capítulo 23. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazei todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos falactérios e estende as suas franjas nas vestes. Ama os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados de rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque há um só que é vosso Pai, o qual estás nos céus. Ninguém chameis a vós mesmos mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechai aos homens os reinos dos céus, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorai as casas das viúvas, e isso com pretexto de prolongá-las orando. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorrei o mar e a terra para fazer o prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que julgar pelo ouro do templo é devedor. Insensatos e cegos, o que é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso não é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar é devedor. Insensatos e cegos, o que é maior, a oferta ou o altar quem santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. O que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. O que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificai os sepulcros dos profetas e adorai os monumentos dos justos. E dizeis: se estivéssemos no templo de nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Enchei-vos, pois, à medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matarei e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias,
que matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar aberta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23. Mateus